Havia dias em que eu acordava sentindo como se tivesse sido atropelado por um caminhão. Abria os olhos e já me sentia exausto, como se minha própria energia tivesse sido drenada durante a noite. Me levantava no automático, arrastando meu corpo para mais um dia igual, sem esperança de que algo mudasse. Já aconteceu isso com você? Passei anos buscando a resposta em lugares complicados. Experimentei suplementos, mudei minha dieta, fiz exercícios intensos, meditei por horas, mas continuava acordando com essa sensação de vazio energético, como se minha bateria interna estivesse permanentemente descarregada. Era como viver em um corpo que havia esquecido como gerar sua própria vitalidade. Até que uma manhã, quase por desespero, decidi fazer algo diferente. Um experimento simples de 60 segundos que mudou não apenas minha energia, mas toda a minha percepção do que é possível quando nos conectamos conscientemente com nossa força vital. Eu sou Joe Dispenza e quero compartilhar com você o protocolo matinal mais poderoso que já descobri. Como um único minuto pode ativar reservas de energia que você nem sabia que existiam dentro de você. Como uma prática tão simples pode transformar radicalmente a qualidade de todos os seus dias. Vou revelar os 8 elementos fundamentais dessa técnica que revolucionou minha energia matinal. Cada um deles baseado em neurociência comprovada e testado em minha própria jornada de transformação. Não são teorias abstratas, são ferramentas práticas que funcionam. Esta não é apenas uma rotina matinal, é uma reconexão diária com seu potencial energético ilimitado, uma forma de acordar não apenas seu corpo, mas sua força de vida em sua expressão mais pura e poderosa. A revelação chegou como um raio numa manhã particularmente difícil. Estava deitado na cama, sentindo aquela familiar sensação de peso nos músculos e névoa mental, quando de repente compreendi algo fundamental. Eu estava acordando como uma vítima das circunstâncias, em vez de ser o criador ativo da minha própria energia. Durante décadas eu simplesmente reagia às sensações do meu corpo ao despertar. Se me sentia cansado, aceitava o cansaço. Se me sentia pesado, carregava esse peso pelo resto do dia. Estava vivendo na ilusão de que minha energia matinal era algo que acontecia para mim, não algo que eu podia influenciar conscientemente. Aprendi que nosso sistema nervoso nos primeiros 60 segundos após despertar está em um estado único de maleabilidade. É como argila quente, receptiva a ser moldada pela nossa intenção consciente. Durante esse breve período, podemos literalmente programar se nosso dia será governado pelo sistema nervoso simpático, estresse, ou parasimpático, regeneração. Imagine que seu corpo é como um instrumento musical gigante e complexo. Durante anos, eu estava deixando que tocasse qualquer música aleatória ao despertar. Mas descobri que nesses primeiros 60 segundos, eu podia ser o maestro consciente, escolhendo exatamente que sinfonia energética queria que meu corpo executasse. O protocolo começou simples. Nos primeiros segundos ao abrir os olhos, em vez de verificar imediatamente como me sentia, eu conscientemente direcionava minha atenção para despertar meu sistema energético. Respiração profunda, movimento suave da coluna, ativação intencional dos centros de energia. Era como ligar conscientemente meu gerador interno. A transformação foi imediata e profunda. Meu corpo começou a responder como se lembrasse de uma capacidade que havia esquecido. Era como se eu tivesse descoberto que possuía um interruptor energético que estava ali o tempo todo, esperando ser acionado conscientemente. Mas isso me levou a uma descoberta ainda mais profunda sobre a conexão entre respiração e vitalidade. Essa compreensão me atingiu como uma revelação divina numa manhã em que prestei atenção real à minha respiração ao despertar. Percebi que estava respirando como se estivesse carregando um peso invisível no peito, inalações rasas e irregulares que mantinham meu corpo em estado de alerta baixo, mas constante. Durante anos, eu havia subestimado completamente o poder da respiração consciente nos primeiros momentos do dia. Pensava que respirar era algo automático que meu corpo fazia sem minha interferência. Mas descobri que a qualidade da minha respiração matinal estabelecia literalmente o tom energético para todo o resto do dia. Aprendi que quando acordamos, nosso sistema respiratório ainda está em modo de conservação noturna,
Se não o ativamos conscientemente, permanecemos em uma versão diminuída de nossa capacidade pulmonar e oxigenação cerebral. É como tentar dirigir um carro potente com o freio de mão acionado. Funcionamos, mas muito abaixo do nosso potencial. A descoberta revolucionária veio quando comecei a praticar o que chamo de respiração de ativação energética. Nos primeiros 60 segundos, 3 respirações profundas e intencionais, cada uma como se fosse a primeira respiração da minha vida. Sentia o oxigênio chegando às células como uma onda de vitalidade pura. Recordo vividamente a primeira manhã que fiz isso conscientemente. Era como se cada célula do meu corpo tivesse sido banhada em energia líquida. Meu cérebro se iluminou, meus músculos se ativaram naturalmente. Minha postura se endireitou sem esforço. Havia descoberto que minha energia não era algo que eu precisava buscar externamente. Ela estava aguardando ser liberada através da respiração consciente. O que mais me impressionou foi a durabilidade dessa energia. Não era um pico temporário seguido de queda, como a cafeína. Era uma elevação sustentada que se mantinha estável ao longo de todo o dia. Havia aprendido a nutrir meu sistema energético na fonte através do oxigênio conscientemente dirigido. Mas isso abriu as portas para uma compreensão ainda mais profunda sobre o poder da postura. O momento da descoberta foi quase cômico. Estava deitado na cama uma manhã, ainda sonolento, quando decidi conscientemente alongar minha coluna vertebral e abrir meu peito antes mesmo de me sentar. A resposta do meu corpo foi tão imediata e dramática que pensei que alguma magia havia acontecido. Durante anos eu havia me levantado curvado, como se carregasse o peso do mundo nos ombros antes mesmo de pisar no chão. Minha postura matinal era de derrota antecipada, de cansaço resignado. Eu não percebia que estava enviando sinais químicos de fraqueza e depressão para todo o meu sistema através da linguagem corporal. Aprendi que nossa postura é um interruptor neuroquímico direto. Quando curvamos os ombros e comprimimos o peito, enviamos sinais ao cérebro para produzir cortisol e reduzir testosterona. Mas quando expandimos conscientemente nossa estrutura corporal, ativamos imediatamente a produção de hormônios de poder e vitalidade. A técnica que desenvolvi era surpreendentemente simples. Ainda deitado, eu esticava minha coluna como se uma corda invisível me puxasse do topo da cabeça em direção ao céu. Abria meu peito, relaxava meus ombros para baixo e para trás, e sentia minha estrutura corporal se organizando em uma posição de força e receptividade. A transformação química era instantânea. Podia sentir ondas de energia subindo pela minha coluna vertebral, meu coração se abrindo literalmente, minha respiração se tornando mais profunda e natural. Era como se meu corpo lembrasse subitamente de como se sentia ser poderoso, vibrante e vivo. Mas o mais impressionante era que essa mudança postural não apenas me fazia sentir melhor, ela reprogramava meu sistema nervoso para o dia inteiro. Caminhava diferente, falava diferente, interagia com as pessoas a partir de um lugar completamente diferente de energia e presença. Havia descoberto que minha postura era minha primeira declaração energética do dia, e isso me levou a uma revelação ainda mais profunda sobre a conexão mente-corpo. Essa revelação me atingiu como um tsunami de consciência, numa manhã em que decidi observar realmente quais eram os primeiros pensamentos que passavam pela minha mente ao despertar. O que descobri me chocou. Eram pensamentos de preocupação, ansiedade sobre o dia que estava por vir, revisão mental de problemas pendentes. Durante anos eu havia permitido que minha mente matinal funcionasse como um noticiário de tragédias, transmitindo uma programação de estresse e limitação antes mesmo de me levantar da cama. Era como sintonizar voluntariamente a frequência do medo e da escassez nos primeiros momentos do dia, quando meu subconsciente estava mais receptivo. Aprendi que nos primeiros 60 segundos após despertar, nosso cérebro ainda está em estado teta, o mesmo estado de alta sugestionabilidade que experimentamos durante a hipnose. Qualquer pensamento que permitimos nesse período se torna uma programação direta para nosso subconsciente, estabelecendo o filtro através do qual interpretaremos toda a realidade do dia. A mudança começou quando desenvolvi o que chamo de protocolo de pensamentos de poder. Nos primeiros segundos ao abrir os olhos,
Em vez de deixar minha mente vagar aleatoriamente, eu conscientemente escolhia 3 pensamentos específicos: gratidão pelo novo dia, excitação pelas possibilidades que estavam por vir e confiança na minha capacidade de criar uma experiência extraordinária. Recordo a primeira manhã que pratiquei isso conscientemente. Era como se tivesse mudado o canal mental de uma emissora de notícias deprimentes para uma estação de música inspiradora. Meu humor se elevou instantaneamente, minha energia se expandiu, e todo o meu corpo respondeu como se tivesse recebido uma injeção de otimismo líquido. O que mais me fascinou foi perceber que esses pensamentos matinais não eram apenas pensamento positivo superficial. Eles estavam literalmente programando meu sistema de percepção para buscar evidências de abundância, oportunidade e alegria ao longo do dia. Havia descoberto que minha mente matinal era o programador principal da minha realidade diária, mas isso me levou a explorar algo ainda mais poderoso sobre a conexão com minha essência. A descoberta aconteceu numa manhã em que, em vez de me identificar imediatamente com Joe Dispenza, o homem com problemas, responsabilidades e limitações, decidi conectar primeiro com a consciência pura que eu sou, além de qualquer identidade. A mudança energética foi tão profunda que pensei ter acessado uma dimensão completamente diferente da existência. Durante décadas, eu acordava já vestindo minha personalidade como uma roupa pesada. Sou Joe, tenho esses problemas, preciso resolver aquelas questões, estou preocupado com isso e aquilo. Era como colocar uma armadura de limitações antes mesmo de começar o dia, carregando imediatamente o peso de todas as minhas identidades e histórias. Aprendi que nossa essência verdadeira, aquela consciência pura que existe antes de qualquer pensamento ou identidade, é uma fonte inesgotável de energia vital. Quando acordamos e imediatamente nos identificamos com nossa personalidade limitada, cortamos nossa conexão com essa fonte infinita de poder criativo. O protocolo que desenvolvi era revolucionário em sua simplicidade. Nos primeiros 60 segundos ao despertar, eu permanecia no estado de pura consciência. Não Joe acordando, mas consciência tomando conhecimento de si mesma. Era como ser o espaço infinito no qual todos os pensamentos e sensações apareciam, em vez de ser os próprios pensamentos e sensações. Nesse estado, uma energia extraordinária começava a fluir através de mim. Não era energia que eu precisava gerar ou buscar. Era energia que eu era em minha essência mais pura. Era como conectar diretamente à fonte de energia do universo, descobrindo que eu não era separado dela, mas uma expressão única da própria força criativa cósmica. O impacto na minha energia física era indescritível. Era como se cada célula do meu corpo se lembrasse de sua origem divina. Vitalidade irradiava de dentro para fora, não como algo que eu precisava trabalhar para conseguir, mas como meu estado natural quando não estava interferindo com bloqueios mentais. Havia descoberto que a energia ilimitada não era algo para ser alcançado, mas algo para ser lembrado. E isso me levou a uma compreensão revolucionária sobre visualização energética. Essa descoberta surgiu numa manhã em que decidi experimentar algo que parecia quase fantástico: visualizar conscientemente energia dourada, fluindo através de todo o meu sistema corporal. O que aconteceu me deixou sem palavras. Podia literalmente sentir sensações físicas reais, seguindo exatamente o caminho da minha visualização. Durante anos, eu havia subestimado o poder da imaginação sobre a fisiologia. Pensava que visualização era apenas fingir ou criar ilusões mentais sem impacto real no corpo físico. Mas descobri que nossa mente subconsciente não distingue entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência fisicamente real. Ambas produzem as mesmas respostas neurológicas e químicas. Aprendi que quando visualizamos energia fluindo através do nosso corpo com clareza e intenção suficientes, ativamos literalmente os mesmos circuitos neurais que seriam ativados se essa energia estivesse realmente fluindo. É como treinar nosso sistema nervoso para lembrar como se sente estar em estado de vitalidade máxima. A técnica que desenvolvi era precisa e poderosa. Começando no topo da cabeça, eu visualizava uma luz dourada e quente, descendo lentamente através de todo o meu corpo.
Via essa energia iluminando cada órgão, revigorando cada célula, desbloqueando qualquer tensão ou estagnação. Era como fazer uma limpeza energética completa de dentro para fora. O que mais me surpreendeu foi que essa energia visualizada criava sensações físicas reais. Calor nas áreas onde direcionava minha atenção, formigamento suave nos membros, uma sensação de expansão no peito, relaxamento profundo nos músculos. Meu corpo estava respondendo à visualização como se fosse uma experiência completamente real. Após algumas semanas praticando isso, percebi que havia treinado meu sistema energético para ativar automaticamente sempre que eu dirigia minha intenção dessa forma. Era como se tivesse instalado um software de ativação energética que podia executar a qualquer momento. Minha capacidade de gerar vitalidade havia se tornado uma habilidade consciente e confiável, mas isso me levou a descobrir algo ainda mais profundo sobre presença e energia. A revelação chegou numa manhã em que, em vez de permitir que minha mente imediatamente saltasse para o futuro, planejando o dia, ou para o passado, revisando preocupações, decidi ancorar minha consciência completamente no momento presente. O resultado foi uma explosão de vitalidade que não imaginava ser possível. Durante anos eu havia desperdiçado minha energia matinal em viagens mentais desnecessárias. Minha mente pulava entre ansiedades sobre reuniões futuras, arrependimentos sobre ontem, listas mentais de tarefas. Era como ter um motor potente, mas usar toda a energia girando as rodas no lugar, sem nunca realmente se mover. Aprendi que presença genuína é o estado de máxima eficiência energética. Quando nossa atenção está dispersa entre passado e futuro, estamos literalmente dividindo nossa força vital. Mas quando conseguimos ancorar toda a nossa consciência no momento presente, toda a nossa energia se concentra como um laser poderoso e focado. O protocolo era surpreendentemente simples, mas profundamente transformador. Nos primeiros 60 segundos, eu me tornava completamente consciente apenas do que estava experimentando agora. A sensação das cobertas contra minha pele, o ritmo da minha respiração, os sons do ambiente, a temperatura do ar. Era como voltar para casa na minha própria experiência. Nesse estado de presença total, algo extraordinário acontecia com minha energia. Era como se todas as partes dispersas de mim mesmo se reunissem numa única força coerente. Minha mente se aquietava, meu corpo se relaxava profundamente, e uma vitalidade natural e sustentada emergia de dentro. Era energia sem esforço, poder sem tensão. O mais impressionante era que essa energia presente tinha uma qualidade completamente diferente da energia que eu tentava gerar através de força de vontade ou estimulantes. Era suave, mas poderosa, calma, mas vibrante, tranquila, mas intensamente viva. Havia descoberto que a presença não era apenas um estado mental bonito, era minha fonte mais confiável de energia renovável. E isso me levou à descoberta final que mudou tudo. Essa compreensão final chegou como uma experiência mística, numa manhã que jamais esquecerei. Enquanto praticava todos os elementos que havia descoberto, respiração consciente, postura aberta, pensamentos elevados, presença total, de repente senti que minha energia pessoal se fundia com algo muito maior que eu mesmo. Durante toda a vida, eu havia vivido como se fosse uma ilha energética isolada, tentando gerar minha própria vitalidade através de esforço pessoal. Mas naquela manhã, percebi que estava conectado a uma fonte oceânica de energia que estava sempre disponível, sempre fluindo, sempre pronta para me nutrir se eu soubesse como me alinhar com ela. Aprendi que existe uma diferença fundamental entre energia gerada pelo ego, que sempre se esgota, e energia canalizada através de nós pelo universo, que é literalmente inesgotável. Quando acordamos e imediatamente nos identificamos com nossa personalidade separada, cortamos nossa conexão com essa fonte cósmica de vitalidade. Mas quando praticamos esse protocolo matinal, com a intenção de nos abrirmos para algo maior que nós mesmos, nos tornamos canais conscientes da força criativa universal. É como conectar nosso sistema energético pessoal à rede elétrica infinita do cosmos. Não precisamos mais gerar energia, apenas permitir que ela flua através de nós. Naquela manhã transformadora,
Senti minha energia individual se expandindo até se tornar una com a energia de tudo que existe. Era como se as fronteiras do eu se dissolvessem e eu me tornasse um ponto consciente na teia infinita de energia que conecta todas as coisas. Não era uma fantasia, era a experiência mais real e poderosa que já havia tido. A partir desse dia, minha energia deixou de ser uma luta pessoal para se tornar uma dança cósmica. Acordar se transformou em um ritual sagrado de reconexão com a fonte infinita que sempre esteve disponível. 60 segundos que me lembravam diariamente de que não sou um ser limitado tentando sobreviver, mas uma expressão única e poderosa da própria. Enquanto compartilho essas 8 descobertas que revolucionaram minha energia matinal, sinto uma profunda gratidão por esta jornada de despertar. Durante anos, busquei vitalidade em lugares externos, suplementos, técnicas complicadas, protocolos elaborados. Mas a chave que abria a porta para a energia ilimitada estava ali, nos primeiros 60 segundos de cada dia. Me di conta de que não precisamos de horas de prática para transformar nossa energia. Às vezes, os protocolos mais simples são os mais poderosos. 1 minuto consciente cada manhã pode reescrever décadas de padrões energéticos limitantes. É a prova de que temos acesso a recursos extraordinários que a maioria das pessoas nem imagina que existem. Cada manhã agora é uma oportunidade sagrada para mim. Esses 60 segundos se tornaram o meu momento mais importante do dia, quando me reconecto com minha fonte, quando ativo minha vitalidade, quando me alinho com a energia infinita que sempre esteve disponível. É meu encontro diário com a versão mais poderosa de mim mesmo. Quero que você saiba que essa mesma transformação energética está esperando por você. Seu corpo possui reservas de vitalidade que você nem sonha que existem. Sua conexão com a fonte universal de energia está sempre ativa, apenas aguardando seu reconhecimento consciente. Não é fantasia. É sua herança natural como ser consciente. A prática está aqui, esperando por você esta mesma manhã. 60 segundos para ativar sua energia. 60 segundos para se conectar com sua força vital. 60 segundos para lembrar que você não é um ser limitado, mas uma expressão poderosa da própria energia criativa do universo.